Agora sim, meus amados irmãos, eu reiniciei para ver se o vídeo ele melhora, se a qualidade do vídeo está melhor. Desde já eu peço que os amados irmãos aí sinalizem para dizer se o vídeo está bem, se está tudo tranquilo, se não está travando, se o áudio também está bom também. Vocês sinalizam para mim, por favor. Muito bem. Desde já eu quero agradecer a Deus a vinda de todos aqui, a Ivanise, a Adriel, a André, Nilana, não é? A minha mamãe também, que eu vi que conectou também, a Giovanni, não é? Todos que estão conectando, Leninha também, Gils Fernandes, glória a Deus pelos amados irmãos que estão conectando aqui conosco para falarmos desse majestoso livro de Apocalipse. Na semana passada nós falamos do momento de introdução desse livro tão majestoso e maravilhoso, tão apropriado para os dias de hoje. E eu quero aqui já lançar uma pergunta aos amados irmãos. Quando você pensa em Jesus Cristo, qual é a primeira coisa que vem em sua mente? O que é projetado na sua mente? Quando você pensa em Jesus Cristo, qual é a imagem que é projetada na sua mente? Queria ouvir você falar aí um pouco aí. Passa uma mensagem para a gente agora, a gente quer saber. Quando você pensa em Jesus Cristo, qual é a imagem, a primeira imagem que remete, que você pensa logo? Queria saber de você. Você que está chegando agora, olha aí, salvação, não é? Na verdade, eu gostaria de saber qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa em Jesus Cristo. Quando Jesus vem até a sua mente, que imagem você projeta do Jesus? Vem aquela imagem da cruz? Vem aquela imagem do Cristo que está sendo crucificado? Não é? Alguns estão dizendo que vê amor, não é? Leninha disse que vê amor, Adriel disse que vem a cruz, não é? Minha mãe disse que é o nosso Pai Salvador, amém. Lucélia disse que vê e a imagem que vem é a imagem do céu. É verdade, quando nós pensamos em Jesus Cristo, algumas imagens vêm na nossa mente, inclusive quando nós estamos orando. Mas hoje nós vamos estudar, Diógenes diz que a imagem que vem é de um túmulo vazio e aberto. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar e analisar juntos sobre a visão glorificada de Jesus Cristo. Na semana anterior, nós falamos um pouco da introdução. Nós fizemos uma introdução no livro de Apocalipse. Também falamos sobre a dedicatória às 7 igrejas do Apocalipse. E na introdução, meus amados irmãos, nós meio que desmistificamos o mito do Apocalipse. Até perguntamos na semana passada, quando nós falamos de Apocalipse, o que vem na sua mente? Muitos falaram, vem o medo, muitos falaram que vem a imagem de tragédia, de caos, mas a gente desmistificou com o nosso estudo. Porque Apocalipse não está associado ao caos, à tragédia, ao universo fora do controle. Giovana disse que ela lembra a imagem que vem é de Jesus Rei, é verdade. Apocalipse, ele está associado à segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. A gente viu que Apocalipse é um livro prático, moral e ético e de conforto para todas as épocas, principalmente nessa época que nós estamos vivendo hoje. Apocalipse narra que a história não está indo para o caos, que não está fora de controle ou dando voltas cíclicas. Nós observamos que Apocalipse está caminhando para um final glorioso da vitória completa e cabal de Jesus Cristo. E esse é o tema do livro. Jesus Cristo e a sua igreja. Vimos também na semana passada, para você que está chegando agora, meu amado irmão, nós estamos falando sobre um pouco do que nós vimos na semana passada para dar continuidade no estudo. Nós observamos também na semana passada que Apocalipse é um livro cheio de símbolos. E por que Apocalipse tem essa leitura simbólica?
Nós vimos que o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, aproximadamente no final do primeiro século, mais ou menos no ano 95 depois de Cristo, ele escreveu essa carta numa prisão chamada Ilha de Patmos, que era uma colônia penal do Império Romano. E o imperador na época era o imperador Domiciano, um homem carrasco, ditador, tirano. Apocalipse então foi escrito com símbolos através do apóstolo João, a fim de que dentro da colônia, quando ele enviasse a carta para as igrejas, aquela literatura, o centurião ou o homem da guarda, o oficial, não entendesse o que estava escrito. Por isso que era escrito através de símbolos. Vimos que, da mesma forma, Jesus Cristo falou com seus discípulos, através de parábolas. A mesma mensagem que para alguns era claro, para outros era obscuro. A mesma mensagem que era claro para o povo de Deus, para os incrédulos, era uma mensagem obscura. E era por isso que o apóstolo João ele escreve através de símbolos. Esses símbolos, eles foram escritos também para eternizar a palavra de Deus até os dias de hoje. Apocalipse, ele é de uma forma enigmática para alguns, mas para outros é muito claro. É Cristo falando com a sua igreja. É Cristo falando para mim e para você hoje. Foi isso que a gente viu ontem, na semana passada, sobre Apocalipse. E agora, meus amados irmãos, quando nós entramos no texto, nós observamos no primeiro capítulo de Apocalipse, entre os versículos 1 e 3, observamos aqui 3 aspectos. Primeiro, quem é o título, qual é o título desse livro, quem é o autor e qual é o assunto. O título está na primeira frase, logo no primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo. Esse é o título do livro de Apocalipse. Revelação. Pois no grego, apocalíptico significa revelar, tirar o véu. É a revelação de Jesus Cristo. O autor é o próprio Jesus. E qual é o assunto? O assunto está aqui nos próprios versículos, entre 1 a 3. O assunto é as coisas que em breve devem acontecer. A revelação de Jesus Cristo. E nós deixamos aqui, no nosso estudo da semana passada, uma grande ênfase. E a ênfase foi aqueles que leem. No versículo 3, aqueles que leem, essa é a frase. Essa palavra, no original grego, significa ler em voz alta. Pois o Apocalipse era para ser lido em voz alta. O Apocalipse era para ser lido nas igrejas, nos púlpitos, nos estudos, porque fala da gloriosa vinda de Jesus Cristo. É isso que é o Apocalipse. Diferente da literatura apocalíptica que a gente encontra em Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Se você ver lá, você vai ver que na profecia apocalíptica de Daniel, ele recebeu a seguinte instrução. Daniel 12, 4. Encerra as palavras e sela o livro. Mas aqui, na revelação de Jesus Cristo em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 10, a Bíblia diz, João, não seles as palavras da profecia deste livro. Esse livro deve ser lido em todas as igrejas, em todos os tempos. Então a gente finalizou o primeiro estudo na semana passada na dedicatória, quando nós falamos entre os versículos 4 até o versículo 8, quando o apóstolo João ele faz a dedicatória do livro de Apocalipse. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas no versículo 4, logo no versículo 4, João escreve as 7 igrejas. E as 7 igrejas simboliza aqui nas Escrituras Sagradas todas as igrejas do universo. Todas as igrejas em todos os tempos nesse planeta. E nós vimos que o livro de Apocalipse tem uma doce e encorajadora saudação. Os irmãos acompanharam? Quando ali no versículo 4 ainda, tem escrito assim, a graça e a paz.
foi a saudação que a gente viu da Trindade. O Deus Pai saúda, o Deus Espírito Santo saúda e o Deus Filho saúda com a graça, que é um favor imerecível, e com a paz que excede todo o entendimento. Meus amados irmãos, aqui nós fechamos o ciclo da primeira parte do estudo de Apocalipse. E hoje nós vamos tratar de uma das, se não a mais bela visão sobre o nosso Jesus Cristo glorificado. E eu quero aqui começar com uma pergunta também. Começamos uma pergunta nesse estudo. Quando você pensa em Jesus Cristo, o que vem na sua mente? Alguns escreveram que vem à mente o túmulo vazio, outros escreveram o céu. Mas saibam que para muitas pessoas a primeira imagem que vem na mente é Jesus Cristo na cruz, pendurado no madeiro, sofrendo e padecendo naquela cruz. É bem verdade que nós também muitas vezes pensamos em Jesus Cristo assim, e não está errado. Pois quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos que foi Ele que padeceu naquela cruz por amor de nós. Ele foi a oferta, o sacrifício vivo, a propiciação pelos nossos pecados. E quando nós lembramos, nos remetemos nessa imagem, João, a partir do versículo 9, e eu peço a você que desde já abra sua Bíblia, porque o nosso estudo ele é expositivo, texto a texto. João, quando ele começa a falar a partir do versículo 9, ele vai falar da visão do Jesus Cristo glorificado. Então, qual é a imagem que nós realmente devemos ter de Jesus? É o Jesus crucificado ou o Jesus glorificado? Você que está acompanhando aqui esse estudo, escreva aí agora. Qual seria a visão que você, nesse momento, vem à sua mente de Jesus Cristo? O Jesus Cristo crucificado ou o Jesus Cristo glorificado? Mas existe algumas coisas e alguns detalhes nas Escrituras Sagradas que nós precisamos entender melhor sobre o Jesus Cristo glorificado. Se não, vejamos aqui a partir do versículo 9. Pegue também papel e caneta e grife alguns versículos que nós vamos aqui tratar. No versículo 9, diz assim as Escrituras Sagradas, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Vamos introduzir agora o nosso estudo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. Quando João, ele coloca na sua dedicatória, nós observamos quando ele introduz eu, João, aqui João ele está continuando a dedicatória, a introdução dos primeiros versículos que nós lemos. João aqui se introduz na dedicatória. Então ele diz eu, João. E quando João ele se introduz, meu amado irmão, essa inserção dele na introdução é comparada, veja, no versículo 8, quando diz eu sou o alfa e o ômega, aqui nós vemos João dizendo eu, João, ele está se introduzindo na carta, ele está se introduzindo na dedicatória. E meu irmão, isso é tremendo, porque João, a partir desse momento, ele se coloca como um canal de bênção da palavra de Deus. Eu, João, como um canal de bênção, é isso que ele está dizendo. E olha o que ele diz. Eu, João, irmão vosso e companheiro. Aqui eu quero trazer aos amados irmãos uma grande lição. Porque João, ele não utiliza, você percebeu? Ele não utiliza o seu posto de apóstolo. Ele não utiliza, ele se autodenomina no mesmo nível que os irmãos. Olha, eu, João, irmão vosso e companheiro.
Ele está dizendo aqui que ele não está se colocando em lugar de destaque. Olha a humildade desse apóstolo. E se nós pararmos para pensarmos nos dias de hoje, quantas pessoas se autotitulam apóstolos? Quantas pessoas, quantos líderes se autotitulam alguém superior aos outros? Pois a Bíblia nos diz que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então João, ele se coloca no mesmo nível dos seus irmãos, e o destaque aqui é para essa palavra aqui, companheiro. No original das Escrituras, essa palavra significa comunhão, é uma expressão de comunhão. E você sabe o que significa comunhão? Comunhão significa compartilhar de algo em comum. João tinha toda a propriedade para falar, porque além de ser irmão, ele era companheiro. Além de ser irmão, ele compartilhava uma vivência com eles. João padecia do mesmo sofrimento que a igreja, foi massacrado como a igreja, perseguido como seus irmãos, então ele tinha propriedade, por isso ele é companheiro, por isso ele está em comunhão com a sua igreja. Mas observe aqui algo interessante, porque João ele destaca 3 características desse companheirismo, 3 características dessa comunhão. Acompanhe comigo ainda na continuidade no versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro, olha aí, companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança. E aqui as Escrituras nos dão uma lição tremenda. A primeira coisa é que João, ele é irmão e companheiro na tribulação. Onde a igreja foi perseguida e massacrada e oprimida por um ditador carrasco, naquela conjuntura, naquele contexto histórico, um carrasco imperador chamado Domiciano. Meus amados irmãos, a tribulação sempre fez parte da história da igreja. Vocês já pararam para pensar? Somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Por isso que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós somos coparticipantes com Ele naquela cruz. No sentido de que, se nós sofremos hoje, devemos sofrer por Cristo. Como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Somos coparticipantes desse sofrimento. O próprio Cristo nos orientou e nos alertou em João no capítulo 16, versículo 33. Neste mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em seu sermão profético no capítulo 24, Jesus Cristo, ele fala dessas tribulações que a igreja a qual ia passar. Esses momentos que nós estamos passando hoje. Jesus Cristo falou e nos orientou no capítulo 24 de Mateus. Falsos mestres, falsos profetas, guerras, opressões, terremotos, pandemias, vírus, pestes, nações contra nações, perseguições à igreja. E por conta disso, diz as Escrituras, o amor de muitos esfriará. O apóstolo João era companheiro na tribulação, compartilhava dessa tribulação. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós passamos por dificuldades todos os dias, todo momento, a todo instante. Mas nós temos uma coisa em comum. Somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 da sua carta de Romanos, no versículo 39, ele diz que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu não sei como você e eu, só tem uma forma de nós passarmos pelas dificuldades e problemas do nosso dia a dia. É como João está dizendo aqui em Apocalipse. Companheiro e irmão na tribulação. Sabendo que o caminho até a glória
passará pela estrada dos sofrimentos e da tribulação, mas com Cristo somos mais do que vencedores. Acompanhe comigo aqui nas Escrituras a segunda característica dessa irmandade de João, desse companheirismo, dessa comunhão. E a segunda característica é que João é irmão e companheiro no reino. Pois já está estabelecido o reino de Deus aqui na terra, ainda que não na sua plenitude. Mas em Lucas, no capítulo 17, versículo 1, Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus já foi estabelecido aqui na terra, quando o próprio Cristo disse: é chegado o reino de Deus. Então João aqui na sua carta tem a sua característica de irmandade e companheirismo com seus irmãos, porque ele faz parte do reino. Eu e você, nós fazemos parte do reino de Deus. Ainda que não na sua plenitude, mas na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, o reino será manifesto, será manifestado. E é por isso que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós será revelada. Terceira característica aqui desse companheirismo do apóstolo João com seus irmãos. João é companheiro e irmão na perseverança. Olha que coisa linda. Esse termo não se refere a uma paciência de braços cruzados, como que caminhando na maré das coisas que estão acontecendo, das notícias que estão chegando, no bombardear psicológico que estão fazendo na sua mente. Não, não é isso. Essa perseverança, pelo contrário, refere-se àquele que persevera para o alvo que é Cristo Jesus. Refere-se para aquele que mesmo em meio à tribulação, ele está em estado de glória, em estado de perseverante, vitorioso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, entre os versículos 3 até o versículo 9, Pedro diz assim: vocês foram regenerados para uma viva esperança. Ainda que, se necessário, vocês vão passar por tribulações, diz o apóstolo Pedro. Mas essa tribulação é necessária a fim de que sua fé seja provada com ouro. E aí seja refinada. E esse ouro, e essa fé que é mais preciosa do que o ouro, redundará em louvor, honra e glória. Isso é perseverar. E tudo isso encerra-se o versículo 9 dizendo: em Jesus. Passaremos, somos irmãos e companheiros na tribulação, no reino e na perseverança. Mas o versículo diz: em Jesus. Porque ele disse lá em Marcos 13:13: sereis odiados, todos vós, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Final do versículo 9. Vamos aqui, então, através das Escrituras Sagradas, saber o local e o motivo da prisão do apóstolo João. O local, diz as Escrituras, achei-me na ilha de Patmos. É muito importante que você compreenda as circunstâncias em que João se encontrava. Essa ilha de Patmos, como nós falamos anteriormente, era uma colônia penal. E para lá eram enviados os piores prisioneiros, aqueles que não se curvavam diante do imperador. Esses eram enviados para a colônia chamada Patmos, uma prisão. E essa prisão, meus amados irmãos,
não era uma prisão simples qualquer, não. As pessoas, quando eram enviadas para lá, perdiam todos os seus direitos civis, perdiam seus bens, trabalhavam duramente nas minas, vestidos com panos de trapo, passavam fome. O apóstolo João aqui foi humilhado, precisamos entender isso. E o motivo da sua prisão, olha o que está escrito. O motivo era que ele foi preso, de acordo com o versículo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João, ele não se rendeu ao imperador tirano, não se curvou como que o imperador fosse um Deus. João, ele foi preso por amor à palavra de Deus, ele foi fiel até o fim. João, ele foi preso por amor do testemunho de Jesus Cristo, e como nós vimos anteriormente, nós percebemos que essa palavra de Deus foi naquela trajetória dos 1000 anos de profecia que apontava para o Messias que havia de vir. E a palavra de Deus se cumpre com o Messias quando Jesus Cristo, ele pisou na terra. E o João, ele acompanhou Jesus Cristo, ele viu, foi testemunha que o Messias tinha chegado e que estava trazendo salvação ao mundo. João foi preso por pregar e viver essa palavra, mas muitos, meus irmãos, por muito menos que isso, estão apostatando da fé, negando a fé. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E o apóstolo aqui sofrendo na prisão por amor a esta palavra. Mas olha o que diz o versículo 10. E é uma lição tremenda para todos nós essa noite. No versículo 10 diz: achei-me em espírito. Quando diz João, também achou-se em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João estava preso fisicamente, mas em espírito ele estava livre. O apóstolo Paulo escreveu várias das suas cartas no chão frio da prisão, algemado, sofrendo também, fisicamente, mas em espírito. Nós estamos conectados com o Senhor. João poderia estar aqui preso fisicamente. Ele enfrentou a dor física do exílio, mas em espírito ele entrou na sala do trono. Não importa as circunstâncias que nós estamos enfrentando, quando Deus quer falar, Ele fala. E então o meu e o seu exílio se torna antessala do trono de Deus. Sempre é possível estar em espírito. Não importa as dificuldades, não importa os problemas, as circunstâncias, a alegria do cristão, ela é incircunstancial. Deus pode transformar o teu exílio agora aí que você está enfrentando em antessala do trono. Deixa Deus tocar em você, porque podem prender tudo sobre você, podem prender absolutamente tudo, as circunstâncias, pode te sufocar, mas em espírito ninguém pode te segurar, porque você foi tocado por Deus. Saiba, o Deus Todo-Poderoso transforma exílio em antessala de trono de glória. João achou-se em espírito. E em espírito, ele ouviu a voz do Cristo glorificado. Acompanhe comigo. Ainda no versículo 10. Quando diz, João ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. É como se João estivesse aqui, ele ouviu a voz por detrás dele como de trombeta. E o interessante é que a visão do Cristo glorificado começa com uma audição. E ele não vira para ver quem é, mas já identifica. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você?
Que quando nós temos intimidade com Deus, nós escutamos a voz dele e sabemos que é ele que está falando. O que é que mais está escrito aqui no livro de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei quantas vozes você está ouvindo, mas Deus está dizendo, dobra o teu joelho, que esse teu exílio é antessala de trono. E ouça o que Deus quer falar com você. Escute a voz de Deus. Agora, interessante é que o apóstolo João, ele meio que ele bebe da fonte do Antigo Testamento. E quando ele faz isso, ele usa elementos para descrever essa visão glorificada de Jesus. Observe que na própria voz, a Bíblia diz que essa voz é como que de trombeta. E o que significa no Antigo Testamento essa voz de trombeta? Essa voz de trombeta no Antigo Testamento expressa um estrondo. Algo poderoso, é associada à manifestação da glória de Deus. Isso é voz de trombeta. Mas a voz de trombeta também, ela é usada para alertar os exércitos, deixando o exército de prontidão. É muito importante nós sabermos disso. Deus está falando para que o exército dele se levante, esteja de prontidão para pregar o Evangelho. É tempo de pregar o Evangelho, viver o Evangelho. É tempo de falar que Jesus Cristo é a única e verdadeira esperança. Nós, como exército de Cristo, nós temos que estar preparados, firmes e atentos para o general. Ele está chamando, por isso que é voz de trombeta. Aí no versículo 11, as escrituras dizem assim, e essa voz disse, o que vê, escreve e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não era apenas para escrever. Era para escrever e enviar às 7 igrejas. Meu amado irmão e irmã, você que está chegando agora, nós estamos estudando o livro majestoso de Apocalipse. Estamos no capítulo 1 e acabamos de tratar sobre o versículo 11. Quando Jesus Cristo, em sua revelação, diz ao apóstolo João, João, escreve o livro que eu estou revelando e envia às 7 igrejas. E as 7 igrejas representam todas as igrejas de todo o planeta e de todas as épocas. Esse é o simbolismo das 7 igrejas. Agora, só a partir desse momento que João então volta para ver quem falava com ele. Interessante. Olha o que diz o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Nesse momento, João só estava ouvindo a voz de Cristo, mas agora ele voltou para ver quem falava com ele. É interessante. Porque o apóstolo João não ouvia a voz de Jesus há mais de 60 anos. Como deve ter sido tremendo, meus irmãos, para João voltar a ouvir novamente a voz de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Agora tem uma lição para todos nós aqui. Porque no versículo 12, antes de ver Cristo glorificado, ele ainda não viu Cristo, ele só ouviu a voz, e quando ele voltou para ver, antes de ver Cristo glorificado, Jesus vê as igrejas. Observe aqui quando ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. O que são esses 7 candeeiros de ouro? Se você for no versículo 20 aqui, no capítulo 1, o próprio versículo, a própria Bíblia vai dizer, quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então vamos voltar para o versículo 12. Quando João olha para trás, antes de ver o Cristo glorificado, ele vê as 7 igrejas. E o que isso significa? Significa que o mundo vê Jesus Cristo através das igrejas. Então a pergunta é como Cristo está sendo visto pelas igrejas de hoje.
como Cristo está sendo visto pela minha vida como igreja e pela sua vida como igreja. A igreja é a luz do mundo, por isso que aqui ela é simbolizada por candeeiro, por lâmpada, por tocha, por luzeiro. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. No 16 ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Que mensagem tremenda, meu irmão, para mim e para você essa noite. Para sermos luzeiros desse mundo. O mundo está padecendo e morrendo sem Cristo, sem Deus e sem salvação. E isso deveria ferver no meu e no teu coração para pregarmos essa palavra, pregarmos a esse Jesus Cristo, que não está mais na cruz, que não está mais no túmulo, mas Ele está vivo, Ele reina para todo sempre. É isso que o texto está nos dizendo aqui essa noite. Antes de ver Cristo glorificado, João, ele vê as igrejas. Olha o papel da igreja aí, amado. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Então, a partir de agora sim, a partir do versículo 13, João vai literalmente ver Cristo glorificado. Uma das imagens mais belas do universo. Algo tremendo. E nós vamos fazer aqui, no nosso estudo, um contraponto com o Cristo glorificado, a fim de responder aquela nossa primeira pergunta. Nós vamos observar que o Cristo glorificado tem um contraponto com um Cristo crucificado. Observe comigo no versículo 13, e João continua utilizando os elementos do Antigo Testamento. Porque a primeira coisa que ele vê, além das igrejas, agora ele vai ver Cristo. No versículo 13 diz: e no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das igrejas, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Vestes talares, amados irmãos, eram vestes longas, que se estendiam, iam até os pés. Eram vestes sacerdotais. Não era mais o Cristo que na cruz estava praticamente nu, sendo ali escarnecido pela multidão. Não! Agora Jesus Cristo vestia uma veste que representava dignidade, honra, porque é o nosso Cristo sumo sacerdote. Que maravilha, que visão tremenda de João. E olha, nessa continuidade dessa visão, ele não somente vê essas vestes que vai até os pés, mas ele vê também uma cinta de ouro no peito, em volta ao seu peito. Essa cinta de ouro é como que um cinturão em volta ao peito, à altura do peito. O sacerdote, quando vestia essa cinta, esse cinto, era um tecido com fios de ouro. Mas Jesus Cristo, Ele não é somente sacerdote, Ele é rei. Esse cinto representa poder e rei. E o cinto era de ouro maciço. Jesus Cristo não estava mais com um pano envolto à cintura, lavando os pés dos discípulos. Agora, Ele é rei, estava com um cinto de ouro, com vestes até os pés. Que visão gloriosa de Jesus Cristo, meu irmão. Que coisa linda. E olha o que diz o versículo 14. Continuando a visão no versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chamas de fogo. O que significa cabeça e cabelos brancos no Antigo Testamento? Você vai ver lá em Provérbios, expressa sabedoria. Cabeça e cabelos brancos expressa eternidade. Isaías 9:6, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade.
não é mais o Jesus Cristo que estava na cruz com os cabelos cheios, ensebados de sangue e suor. Agora era o Jesus Cristo que brilhava com a sua cabeça e seu cabelo brancos como a neve. Esse é o nosso Cristo, amado. Que alegria! Que alegria! E a Bíblia diz que os seus olhos eram como tochas de fogo. Esse fogo aqui representa a sua onisciência, o seu pleno conhecimento infinito, o seu olhar perscrutador, investigador. Os olhos de Cristo não estão mais inchados como que naquela cruz, esmurrado, esbofeteado, cheios de sangue. Não, os seus olhos agora são como tochas que ilumina a mais profunda treva, que ilumina o mais íntimo da minha e da tua alma, que invade a profundeza das trevas e traz à luz tudo que está oculto. Esse é o nosso Deus glorioso. E caminhando aqui, meus amados irmãos, para um fim, no versículo 15, acompanhem comigo. Os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Ah, meu irmão, nós precisamos crer mais nesse Cristo. Precisamos mais, ter essa visão que João teve em espírito. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Significa dizer que os seus pés eram fortes, representa a onipotência, a força esmagadora de Jesus Cristo, que colocará todos os seus inimigos e adversários debaixo dos seus pés. Não são mais os pés que estão furados na cruz. São pés de bronze que esmagam os inimigos. Que Deus tremendo que nós cremos. Que Deus tremendo. Que Deus maravilhoso. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, ainda no versículo 15, outra característica da visão do Jesus glorificado. Olha o que diz o versículo 15. A sua voz era a voz como de muitas águas. Meus irmãos, quando você já esteve na frente do mar, observou a força das ondas estrondosas quando bate nas rochas ou então nas pedras? João estava numa ilha cercado por um grande mar. Certamente João viu a força dessas ondas. Então ele associa isso à voz de Cristo, estrondosa, poderosa como único e supremo juiz. No versículo 16, ainda com essa visão gloriosa do Cristo, o versículo 16 diz: ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o sol, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. São as últimas características da visão de Jesus Cristo. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e como nós já vimos no versículo 7, as 7 estrelas, no versículo 20, as 7 estrelas aí são anjos celestiais. Como anjo significa mensageiro, também são aqueles que expressam e que trazem a mensagem para a igreja. Pois Jesus Cristo aqui estão com eles nas suas mãos. Significa dizer que Jesus Cristo tem o poder da igreja nas mãos dele. As mesmas mãos que foram furadas na cruz. Agora nós vemos que são as mãos que sustentam a igreja. Que coisa tremenda! E aqui, no final do versículo 16, capítulo 1 de Apocalipse, final, versículo 16, diz que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada aqui, meu irmão, na língua original e no termo usado nesse versículo, não representa a palavra de Deus. A espada aqui representa o juízo que Cristo vai trazer sobre a terra.
E quando nós fazemos o contraponto com o Jesus Cristo que na cruz do Calvário, como diz Isaías capítulo 53, no versículo 7, que ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, foi levado como matadouro, como ovelha muda. Mas quando nós meditamos no Cristo glorificado, ele não está mais mudo. Da sua boca sai a espada afiada que traz o juízo para toda a humanidade. Por isso nós devemos descansar em paz. Porque Cristo, quando vier na sua segunda vinda, ele descerá com poder e muita glória, trazendo juízo para toda a humanidade. O seu juízo, o seu trono, o tribunal será estabelecido na terra. E, por fim, meu irmão, na última característica da visão do Cristo glorificado, acompanhe comigo. Finalzinho do versículo 16, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse brilho aqui, na língua original, literalmente fala como se fosse o sol do meio-dia, escaldante. Não era mais o Cristo cuspido no rosto. Não era mais o Cristo que foi esbofeteado no rosto, não. Não era o Cristo que estava com o rosto desfigurado, como o profeta Isaías diz, que nele não havia nenhuma formosura, não havia beleza, nós não encontrávamos beleza no rosto de Cristo que estava desfigurado na cruz do Calvário. Mas aqui, no Jesus glorificado, o rosto dele brilhava como um sol reluzente. É nesse Cristo que nós temos que depositar a nossa fé. É nesse Cristo que nós temos que depositar. No Cristo que reina, que está vivo, que está glorificado no seu trono dos mais excelsos céus. Versículo 17, nós já estamos caminhando para o fim. Diante da visão de Cristo glorificado, João cai como morto. Acompanhe o versículo 17. Quando vi, aqui está falando de João, quando vi Cristo glorificado, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu aprendo, meu amado irmão, que diante de tão gloriosa, poderosa e majestade de Jesus Cristo, a única coisa que nós podemos fazer é que o seu servo Daniel fez. Ele se prostrou diante dos seus pés, diante da sua majestade. Pois não há lugar mais alto que eu e você possamos estar, se não for aos pés de Jesus Cristo. É o lugar mais alto que nós possamos estar. João, ele cai, mas Cristo o levanta. No próprio versículo 17, a Bíblia diz que Cristo pôs a mão direita sobre ele, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dor, eu não sei as coisas que você está enfrentando, com essa pandemia, com esse vírus, com esse isolamento social, por não poder abraçar, por problemas psicológicos, financeiros, tudo que você esteja enfrentando, relacionamentos sentimentais entre pai e filho, irmãos e irmãos, eu não sei,
Mas se esse teu exílio, se você tiver fé, ele será transformado em antessala de trono. E se você se render aos pés de Jesus Cristo, a Bíblia diz que você vai receber o toque de Deus. E ele vai tocar em você e dizer, não temas. Esse mesmo Cristo glorificado vai dizer, não temas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Cristo maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Que Cristo maravilhoso. Porque é do céu que vem o nosso Salvador, é do céu que vem a palavra e é do céu que vem o socorro na hora da nossa angústia. É dele, somente por ele. E ele encerra dizendo, eu sou o primeiro e o último. Significa dizer que ele é o princípio de todas as coisas, por isso que ele é o primeiro. Significa dizer que ele é o alfa, que ele é o ômega, ele é o último. Porque tudo é para ele, para o louvor da sua glória. Ele é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. Por fim, no versículo 18, ele vai dizer, João, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas vivo estou para sempre, pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Ele não tomou a chave de ninguém. A Bíblia diz que ele tem as chaves, no versículo 18. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Esse inferno aqui é Hades, significa dizer sepultura. Significa dizer que aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, se crê em Jesus Cristo, viverá eternamente para todo sempre. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo é o Rei para sempre. Ele vive e reina nos nossos corações. Que Deus tenha abençoado você com esta palavra, assim como Ele falou fortemente ao meu coração. Se você deseja, meu amado irmão, pedir oração, peça oração. Nós vamos orar por você agora essa noite. Se você deseja escutar a voz de Deus, se você deseja que Ele fale ao teu ouvido agora, ore, fale com Ele. Transforme o seu exílio na antessala do trono, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, louvado e glorificado seja para sempre o teu santo nome. Deus de amor e de misericórdia, o Deus que não está mais na cruz, o Deus que não está mais na sepultura, mas está glorificado e que vive para todo sempre. Pai, estamos aflitos e necessitados. Precisamos de um toque teu, Senhor. Ajuda cada um essa noite, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Fortalece-nos a fé, porque sabemos que Tu é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e que vive para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e que na próxima oportunidade possamos mais uma vez falar do majestoso livro de Apocalipse. Deus abençoe.